Olá, querido, obrigado você por estar aqui, que a paz de Cristo esteja com você e também a sua família. Você que é novato aqui no canal, eu quero pedir você que faça a sua inscrição, compartilhe os nossos vídeos para que tenhamos condição de alcançar cada vez mais pessoas. Continuamos aqui com o propósito de listar os pontos importantes da lição de Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. Hoje é a lição de número 3, onde nós estamos abordando neste trimestre aspectos importantes do livro de Jó. O tema da lição hoje é Jó e a realidade de Satanás. Um intervalo rapidinho, na verdade é só uma vinhetinha e eu continuo com você na sequência. Vamos lá, sem nenhuma enrolação, texto áureo da lição Jó, capítulo 1 e o versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Segundo a palavra de Deus, Satanás é um ser real, dotado de personalidade, e conseguimos, nós os humanos, vencê-lo apenas com armas espirituais, conforme você pode ler na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. O texto que nós estaremos trabalhando na lição de hoje, eu quero recomendar a você que faça a leitura, Jó capítulo 1, do versículo 6 ao 12, e também capítulo 2, versículos 4 e 5. O foco principal desta lição é destacar que Satanás é um ser criado, portanto ele não é autoexistente e que todas as suas ações precisam passar pelo crivo de liberação de Deus. Ele não faz nada sem antes Deus ter liberado que ele faça, conforme a gente pode ler no livro de Jó. Dois erros que muitas pessoas acabam cometendo. Primeiro é achar que Satanás não existe. Tem muita gente que tem esse pensamento, acha que isso é uma invenção, acha que ele é um ser irreal, que ele não existe. Esse é um erro, ele é real. Um outro erro é supervalorizar também Satanás, achar que ele é o todo-poderoso, achar que ele tem poder demais e que é impossível vencê-lo. A palavra de Deus diz que nós, firmados em Cristo, a única coisa que a gente precisa fazer é resisti-lo. Resistir a Satanás e ele fugirá de vós. Ele é medroso, mas a gente não pode subestimá-lo, tá certo? Essa é a primeira constatação que os leitores do livro de Jó fazem, é que o diabo é existente, ele existe, ele é um ser real. Todo mal descrito, mesmo que de maneira poética, como nós já vimos na primeira lição desse trimestre, no livro de Jó, é a partir da realidade de Satanás. Ele não é um ser inventado, não é um mito, Ele existe, é uma pessoa. A gente vai ver no decorrer da lição algumas características de Satanás como sendo uma pessoa. O diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro de Jó mostra Satanás assumindo um papel de caráter pessoal de uma criatura, ou seja, ele foi criado, ele não é autoexistente. Nesse aspecto, o livro mostra Satanás como sendo alguém que interfere na vida humana, como aconteceu na vida do patriarca Jó. O primeiro tópico da lição, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Primeiro aspecto, Satanás é um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas revela-o como um ser real. O livro destaca algumas das características da natureza de Satanás que nos permitem conhecê-lo melhor. Um dos princípios da guerra é o seguinte: você precisa conhecer bem o seu inimigo. Talvez você possa perguntar que vantagem nós temos em conhecer a Satanás. Para você vencer um inimigo, você precisa conhecê-lo, não é? Se você não conhecer o inimigo, você incorre no erro de lutar contra o inimigo com as armas erradas, por exemplo. Você incorre no erro de subestimá-lo ou de superestimá-lo, ou seja, achar que ele é um coitadinho que não tem poder nenhum,
ou achar que ele é o Todo-Poderoso, como eu falei agora há pouco. Então é importante nós conhecermos o nosso inimigo, com quem nós estamos lutando. Seguindo aqui na leitura do contexto da lição, tem um ponto aqui que eu discordo do autor da lição, quando ele coloca que o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria de anjos, representada no texto como a expressão os filhos de Deus, conforme está em Jó, capítulo 1, versículo 6. Por que eu discordo? O tempo que esses episódios do livro de Jó aconteceram é diferente do nosso tempo. Na minha concepção, a cruz de Cristo alterou completamente esse status de Satanás. Na minha concepção, como a palavra de Deus diz que Satanás foi vencido na cruz por Jesus, não é? Sem aquela ideia de que quando Jesus morreu, o diabo fez uma festa, nada disso. Tudo que Satanás queria fazer é evitar que o Filho de Deus morresse na cruz, porque ele sabia que a morte de Jesus na cruz seria a derrota final dele. Então, na minha concepção, o episódio da cruz de Cristo mudou esse status de Satanás, sem esse negócio de que ele tenha acesso onde os filhos de Deus, aqui no caso fazendo referência aos anjos, se reuniam e junto então foi Satanás. Né? Não vou entrar aqui no mérito da questão, tem uma outra linha teológica aí de que o diabo estaria preso, o diabo estaria solto, né? Então a cruz de Cristo, a morte de Jesus na cruz, mudou esse status de Satanás, isso na minha maneira de enxergar. Se mudou o nosso status em relação a Deus, com certeza também mudou em relação a Satanás. Não é? Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos separados de Deus. Pela cruz de Cristo agora nós temos livre acesso a Deus. O principal culpado de toda essa catástrofe que aconteceu com o ser humano foi Satanás. Então, ao que me parece, a morte de Jesus na cruz alterou o nosso status em relação a Deus e alterou também a posição de Satanás em relação a essas coisas aqui que eu acabo de citar. Continuando aqui, os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra. Lembrando aqui que Satanás não é onipresente. Esse poder apenas Deus tem, que é a capacidade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Satanás não é onipresente, mas ele se locomove de uma maneira muito rápida. Então ele consegue estar a par de tudo que acontece de um lado da terra, quanto que acontece do outro lado, isso rapidamente, né? Até porque também tem os seus agentes, não é? Os seus demônios. No segundo subponto aqui da lição, um ser criado, aí um outro ponto aqui que eu penso que o autor talvez se expressou de maneira um pouco equivocada aqui, logo em seguida ele mesmo desmente, que sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente, ou seja, ele foi criado. Aí logo em seguida ele desmente aqui o próprio comentário, ao contrário de Deus que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Então, o que precisa ficar claro para a gente aqui nesse pedacinho aqui é que Satanás, gente, não é mais um anjo, ele é Satanás, ele foi um anjo. Ele deixou de ser anjo quando ele se rebelou contra Deus. Ele é um ser espiritual, maligno, ele não é anjo mais. Ele se tornou diabo, se tornou Satanás. A Bíblia não trata ele mais como um anjo. Ele é um anjo caído. Quando ele caiu, ele sofreu essa transformação. Ele deixou de ser anjo, não é? E se tornou Satanás, um ser que governa as trevas, não é? Continuando aqui, aí o autor coloca que nem sempre ele foi diabo, não é? Então, ou seja, o status dele agora é diabo, não mais anjo. Ele fora um anjo bom como os demais, a gente percebe isso pelas Sagradas Escrituras.
O livro de Jó revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus, aquilo que eu falei lá no começo. Ele é uma criatura limitada. Para fechar o tópico 1 da lição, que ele é um ser dotado de personalidade, o diabo é dotado dessa personalidade, ele apresenta como um tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de uma pessoa, ou seja, ele fala e possui capacidade argumentativa, de discurso, de conversa. Essa mesma característica ainda a gente vê acontecer na conversa lá durante o momento que ele foi tentar Jesus no deserto, logo após o batismo. Satanás também demonstra possuir conhecimento, ele sabia do que estava acontecendo na terra e como que os homens se comportavam, é o que eu falei agora há pouco. Ele também se apresenta como um ser perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possuía perspicácia quando diz que não podemos ignorar os seus ardis, que ele valia-se desses métodos sofisticados para atingir as pessoas, para tentar as pessoas, para perturbar as pessoas. Então, Satanás, ele tem sim a sua personalidade como pessoa. Aí nós vemos aqui a natureza de Satanás como ser espiritual, como ser criado e como ser dotado de personalidade. Para o tópico 2 da lição, o livro de Jó e as obras de Satanás, nós temos a dor e o sofrimento. Uma coisa que ele colocou sobre Jó. Logo na introdução, o texto do livro apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através das suas ações é possível conhecer a natureza maligna das suas obras. É da natureza de Satanás provocar dor e sofrimento aos seres humanos, não é? O mundo jaz no maligno, foi Jesus quem falou isso. E ele Satanás utiliza de todas as ferramentas e todos os métodos que ele tem para provocar dor e sofrimento. Por detrás de toda essa guerra, todo esse sofrimento que existe na humanidade hoje, Satanás está por trás de tudo isso. Para o segundo subtópico aqui do ponto 2, o diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não é só isso. Ele também acusa, faz parte da sua natureza acusar o ser humano. Paulo escreveu uma palavra extraordinária em Romanos, capítulo de número 8, que diz que nenhuma condenação, portanto, há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Satanás acusa, muitas vezes ele acusa até aquilo que Jesus já perdoou, mas faz parte da sua natureza acusar. O diabo, por exemplo, acusou Jó de uma religiosidade motivada por um interesse. Ele disse que Jó servia a Deus apenas por interesse. Deus comprava a fidelidade de Jó. Eu disse na primeira lição que ao mesmo tempo que Jó era acusado de vender a fidelidade para Deus, Satanás também acusava Deus de comprar. Lembrando que o crime aqui seria aí, pela visão de Satanás, um crime tanto de Deus quanto de Jó. Jó vendia e Deus comprava. Isso na visão dele. E no terceiro subtópico aí, tentar, faz parte da sua natureza também tentar o ser humano. O texto do comentarista aqui diz que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até no então, naquele tempo, nômades, a dizimarem os bens de Jó, ou seja, ele perturbou Jó, incitou todo o mal contra Jó, tentando de todas as formas para ver se tirava Jó do sério e fazia com que ele se blasfemasse contra Deus. O que você precisa guardar desse tópico 2 aqui é que no livro de Jó, as obras de Satanás são representadas pela dor, sofrimento, acusação e tentação. Já no tópico 3 da lição, livro de Jó e a derrota de Satanás, como é apresentado aqui, o livro retrata essa nítida derrota de Satanás, a vergonha dele, a partir da vitória que Jó teve. Jó venceu, Jó triunfou diante de toda acusação, toda perda, e isso foi uma vergonha, foi uma derrota para Satanás. O diabo
não apareceu mais no livro de Jó a partir do capítulo de número 3, ele não é mencionado mais. O restante do livro se esconde a respeito de Satanás, né? Vai mostrar o sofrimento, toda aquela questão dos diálogos lá entre Jó e os seus amigos. E o livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. E com isso, Satanás é jogado de escanteio, ele perde aí, apesar de não ter tido o foco, né? O foco do livro não era esse, mas ele perde a referência que o texto dá para ele no começo do livro. Ou seja, mostra que o seu papel não teve nenhum resultado naquilo que ele desejava que acontecesse. Para fecharmos aqui, o livro tem um início dramático, como eu disse. Jó foi submetido a essa prova de fogo, algo terrível. Nenhum outro personagem foi duramente provado no Antigo Testamento, como a gente percebe a figura desse homem, mas ele permaneceu intacto, ele não negou ao Senhor, ele venceu todo o sofrimento, saiu vitorioso, não abandonou a Deus e com certeza Deus também não o abandonou. E Deus, no momento certo, testemunhou que de fato Jó era quem ele disse que era. Jó era alguém justo, reto e temente a Deus. Que coisa fantástica, né? Deus deu esse testemunho a respeito de Jó antes do sofrimento e também depois, no final do seu sofrimento, Deus deu esse mesmo testemunho, mostrando que Jó permanecia de pé, servindo ao Senhor com fidelidade, e a sua fidelidade não era nada comprada. Jó realmente era fiel, era íntegro e se desviava do mal. O que você precisa guardar desse tópico 3 aqui é que o livro de Jó mostra indiretamente a derrota de Satanás e, ao mesmo tempo, e diretamente o testemunho de Deus a respeito de Jó. O livro mostra poeticamente, apresentando Satanás de forma real e a partir dessa revelação divina na história bíblica. Dessa mesma forma, Satanás é mostrado também no livro como sendo alguém que tem personalidade. É o resumo do que nós precisamos guardar desta lição aqui. Que Deus guarde a nossa vida, que Deus nos mantenha de pé, mesmo em meio ao sofrimento, que Deus nos dê sabedoria, estratégias para que Satanás não consiga triunfar sobre a nossa vida. Todos os dias ele está aí com seus ardis, com suas artimanhas, com as suas ciladas, tentando fazer com que caiamos de alguma maneira. Que Deus possa guardar a nossa vida, a nossa casa, de uma maneira poderosa, que o Espírito Santo nos ajude, console o nosso coração, nos fortaleça, mantenhamos a nossa vida devocional em dia, sempre buscando ao Senhor para que a graça dele nos cubra e nos ajude a vencer. Que Deus em Cristo te abençoe abundantemente, fique na graça e na paz. Não deixe de se inscrever no canal, nem de compartilhar os nossos vídeos. Deus te abençoe.